Pronto. Tudo bem? Mais alguma dúvida aí, gente? Até agora? Então tá bom. Bom, aqui nós estamos falando sobre a curva de Speed-Wilson no arco superior. Na confecção do plano de cera, superior e inferior, desculpa, superior, nós ajustamos, né, a inclinação, o vestíbulo lingual em 75 graus, a altura de mais ou menos 2 centímetros, a largura de mais ou menos 1 centímetro. Vamos posicionar a face vestibular do plano, a face lingual do plano de cera em cima da crista da linha do rebordo. Vamos posicionar a face vestibular do plano de cera, geralmente em torno de 12 milímetros além do canal do nervo nasopalatino, do canal do nervo incisivo, tá? E vamos ajustar a face oclusal desse plano de cera para o arco superior côncavo, para o arco inferior convexo. Tudo bem? Então, na hora de confeccionar, como é que faz para dar essa convexidade para o arco superior? Vocês têm lá na lista de vocês uma coisa que a gente pediu para vocês comprarem, que chama placa de Green. Ou lá alguns autores falam placa de Mitron. Qualquer um dos dois nomes pode ser utilizado para essa placa, tá? Então, assim, mas a placa de Green ela já vem numa conformidade côncava para o arco superior, côncava para o arco superior e convexa para o arco inferior. Então, quero ajustar o arco superior, eu esquento ela de baixo para cima, com esse formato para cima, e vou aplicar ela sobre uma base de cera até que ela derreta e dê conformidade côncava para o meu arco superior. Quando eu quero usar para o arco inferior, eu viro ela de cabeça para baixo, esquento, ela vai dar conformidade convexa para o arco inferior, de forma a você ter os dois planos um encaixando sobre o outro. Tá? Então, ajustei o meu plano superior em relação à inclinação, em relação às faces vestibulares em igual posicionamento do plano de cera, tanto no sentido anterior como lateral, tá? E ajustei a porção oclusal do meu plano de cera superior. Beleza? De forma que eu vou, com um compasso, com essa placa de Green, obter uma montagem de dentes onde eu tenha essas inclinações respeitando a curvatura de SPI para o arco superior e para o arco inferior. Tranquilo? Então vamos para frente. Aqui, o que eu quero que vocês visualizem é isso. Eu preciso ter um plano de cera com uma curvatura côncava para o arco superior e uma curvatura côncava no sentido oclusal. Tá? Então, a imagem que a gente tem que ver aqui em cabeça do plano de cera superior é basicamente esta. Observa para ver que nesse plano de cera aqui, eu tenho um excesso, eu quis colocar isso de propósito, eu tenho um excesso de cera na porção lingual. Eu não falei que o plano de cera é posicionado sobre a crista do rebordo? Provavelmente a crista do rebordo desse paciente vai estar mais ou menos aqui. Então, eu preciso tirar esse excesso, esse volume de cera aqui de dentro, antes de resolver o problema oclusal dele. Tudo bem? Vou liberar aqui mais uma galera. Pronto. Aqui eu vou fechar. Perfeito. Então, vamos para frente. Olha como é que a gente utiliza a placa de Green. Se vocês estão olhando a imagem, vocês estão vendo que a porção ela vai ser côncava. O lado côncavo fica para cima, você esquenta o lado convexo e posiciona o lado côncavo sobre o plano de cera para ter essa conformidade côncava do arco superior. Tá? Para o plano inferior. Então, a gente fez a base do plano superior, está pronta, a reserva ela lá. Eu confeccionei a base. Basicamente, ela está pronta. Mas eu preciso agora fazer uma individualização dessa base. O que é isso? É trazer os aspectos, características anatômicas do seu paciente para esse plano. Mas isso, por enquanto, reserva. Vou fazer o inferior primeiro. Faz o meu plano inferior. Como é que faz o plano inferior? Mesma coisa. Confecciona sobre o modelo de trabalho a sua chapa de prova com a mesma espessura da chapa de prova superior. Tá? Marca a linha sobre a quista do rebordo. Tá? De fora a fora, de um lado a outro. Tá?
Se eu quiser também marcar aqui, é um ponto que eu posso também tentar trabalhar, que vai servir como referência, marcar a papila piriforme. Então, eu vou virar a minha chapa de prova, lá na papila piriforme, eu vou fazer a marcação do tamanho dela. E vou dividir essa papila piriforme em 3 pedaços, uma porção mais superior, uma porção mais média e uma porção mais anterior. Se vocês olharem a imagem aqui, ó, a papila piriforme está aqui, ó, certo? Se eu dividir essa porção aqui, porção mais superior, porção mais média e porção mais inferior. Por que eu estou falando isso? Porque o seu plano, a altura do seu plano de orientação inferior vai ser 2/3 abaixo da porção mais superior da papila piriforme. Então, se eu marco os terços da papila, fica mais fácil ter uma referência para remover no meu plano de orientação a altura que eu preciso. Tudo bem? Observa para vocês verem. Agora, eu confecciono o meu plano de cera lá, da mesma forma que eu confeccionei o superior, né? Lá pode ser feito, pode comprar pronto, posso fazer lá naquele aparelhinho para fazer, né? O tipo de cera, ou eu posso fazer dobrando as lâminas de cera aí, umas sobre as outras, tá? E aí eu vou posicionar isso agora, olha para vocês verem. Como a face vestibular do meu plano de cera ficou encostando na crista do rebordo. Eu quero basicamente a face vestibular encostando aqui ou um pouquinho meio a meio. Posso também trazer a base, deixando uma porção vestibular sobrando na crista do rebordo, tá? Deixando a crista do rebordo exatamente no meio do meu plano de cera, que eu acho que eu tenho uma imagem. Olha aqui, ó. Dividi a papila piriforme em 3 porções, porção mais superior, porção terço médio, porção mais anterior. O meu plano de cera vai vir no máximo até aqui. Tá? Olha lá. A altura do meu plano de cera inferior vai vir mais ou menos na altura do meu terço médio na papila piriforme. Tudo bem? Observa aqui essa próxima imagem. Olha lá. A altura do meu plano de cera inferior, mais ou menos, uma visão lateral, ó, mais ou menos na altura do terço médio da papila piriforme. Tá? E, por fim, olha como é que ficou o posicionamento do meu plano de orientação em relação à linha que passa sobre a crista do rebordo. Eu tenho basicamente metade para lá, basicamente metade para a face lingual. Então, o plano de cera inferior ele é um pouquinho mais lingualizado, porque eu trouxe o plano de cera, em vez de trazer ele para fora, eu trouxe ele um pouquinho para o centro. Então, ele é mais centralizado do que o plano de cera inferior. Tá? A altura desses planos. Outro fator que eu não comentei aqui agora, gente, é que se o paciente tem uma reabsorção óssea muito severa, a ponto de perder muita estrutura óssea, eu preciso trabalhar na base de resina acrílica um pouco mais grossa, para tentar devolver para ele essa relação que ele perdeu, e também trabalhar, às vezes, também na cera, essa relação que ele perdeu também. Então, eu posso trabalhar tanto na base quanto na cera, tá bom? O importante é devolver para ele o que ele tinha quando ele não tinha, quando ele tinha dentes. Tá bom? Deixa eu arrumar a imagem aí. Tudo bem? Então, o plano de cera inferior, eu ajustei ele de acordo com a altura da papila piriforme, eu ajustei ele em relação ao posicionamento da crista do rebordo. Deixa eu só liberar aqui para mais um aqui. Posicionei ele centralizado com a crista do rebordo, né? Deixei ele mais ou menos na altura do 2/3 anterior da papila piriforme, tá? E tem uma outra linha de referência que aí na boca do paciente eu posso observar, é que deixar a porção anterior do plano de cera mais ou menos encostando de 1 milímetro acima da linha úmida do lábio. O que é a linha úmida do lábio? Se todo mundo olhar no espelho e virar o lábio assim, ó, você vai ver que tem uma parte do lábio que é molhada e uma parte do lábio que é seca. Esse limite entre a borda seca e a borda molhada se chama linha úmida do lábio. O meu plano de orientação inferior pode ficar 1 milímetro acima da linha úmida
do lado. Então, é uma outra referência que eu posso usar para deixar esse plano na altura certa. Tudo bem? Depois que eu fiz tudo o ajuste lateral, antero-posterior, eu vou trabalhar aqui o contorno desse plano oclusal, deixando agora o lado convexo para baixo, esquentando de cima para baixo, deixando o lado convexo para baixo, de forma que o meu plano de orientação inferior fique assim. O superior está assim, o inferior vai ficar assim. Quando eu articular um plano sobre o outro, eles vão se encaixar. Entendeu? Então, o ajuste desses dois planos ele é feito dessa forma. Tá bom? Basicamente, utilizando também a placa de Green. Tá? Aquece ela bem na lamparina, usando a pinça Miller para segurar, porque não pode queimar o dedo, né? E aí você vai derretendo a cera de acordo a criar esse contorno oclusal o seu reborde, o seu reborde precisa ter essa curvatura de Speed e Wilson acertadas. Tá bom? Tá. Bom, gente, fizemos os planos. Os planos estão prontos. Qual que é agora a parte que a gente tem que fazer? O que a gente vai fazer? Bom, agora eu preciso fazer com que esses planos se encaixem perfeitamente na boca do meu paciente, do ponto de vista funcional e do ponto de vista estético. Do ponto de vista funcional, se até agora você fez todos os caminhos corretamente, recortando direitinho a base de prova, testando antes, adaptando essa base de prova na boca do paciente, com certeza a retenção ela vai ter. Tá? E aí agora vamos trabalhar a porção, a parte estética do plano de cera. Como é que nós vamos fazer agora para... Tá. Do ponto de vista estético, para a gente ver se a gente consegue acertar. Começando sempre do superior para o inferior. Há controvérsias nesse sentido. Por quê? Tem gente que gosta de começar o plano de orientação pelo inferior. Por quê? Porque no plano de orientação inferior, eu tenho algumas linhas de referência a mais. Eu posso usar tanto a altura da papila piriforme para deixar o plano no lugar certo, posso usar a linha úmida do lado e posso usar a crista do reborde residual. Para o arco superior, eu só vou usar como referência a exposição do incisivo central, que varia muito de idade, sexo, de raça. Então, basicamente, tem gente que gosta de começar o ajuste, a individualização desse plano de cera superior e inferior pelo inferior. Eu já comecei muito assim, posso dizer para vocês com toda sinceridade. Já fiz em 10 anos da minha vida o ajuste pelo inferior. Por que eu não faço hoje? Porque o plano de cera, no meu conceito, o plano de cera inferior, ele serve para restabelecer a posição oclusal dos dentes e a posição articular da articulação temporomandibular. Eu tenho que deixar aqui em RC, tenho que deixar aqui em máximo de intercuspidação. Eu tenho que fazer RC coincidir com a máxima intercuspidação. Então, essa relação maxilomandibular, ela é estática para o arco superior e dinâmica para o arco inferior. Então, é mais fácil para mim deixar o arco estático ajustado primeiro, para depois tentar trabalhar de forma dinâmica o arco inferior. Vocês vão ver que no processo de registro dos planos de orientação, né, pegar a posição e passar para o articulador, o registro do arco inferior é extremamente difícil, porque o paciente, às vezes, com a pressão que você põe na manipulação, e às vezes aqui, a primeira dica que eu posso dar para vocês é não pôr pressão na manipulação do ar, mas quando você vai tentar manipular da posição que ele está para RC, aquele plano de cera inferior solto na boca, é muito difícil você estabilizar. Então, geralmente, ajusta-se o estático primeiro, posiciona o de baixo, faz os acertos de altura, confere dimensão vertical de oclusão, tudo ok? Tudo ok. Como é que eu faço para achar a dimensão vertical de oclusão? Já expliquei para vocês. Alguns métodos disponíveis para determinar dimensão vertical de oclusão. Método estético, fonético, métrico e fisiológico. Todo mundo está lembrando disso lá da oclusão? A gente já começou isso lá, né? Qual que é o método estético? Eu vou usar as linhas de expressão facial para trabalhar o posicionamento. Qual que é o método fonético? Aqui, geralmente, esse método a gente utiliza quando a gente faz a prova dos dentes. Eu não curto muito, apesar de ser um método extremamente interessante na checagem da dimensão vertical de oclusão, ele é extremamente difícil
quando a pessoa não está com os dentes, ela está só com os planos. Por quê? Porque vai depender muito dos sons da fala. Eu vou utilizar aquele espaço funcional livre, que a gente chama de espaço funcional livre da fala, que é aquele espaço que a gente usa para pronunciar as palavras, os 3 milímetros que eu tenho ali para pronunciar som. Então, eu ponho, só que eu visualizo bem isso só quando a minha prótese está com os dentes montados. Eu consigo ver no movimento que a pessoa fala durante a mastigação, se existe um espaço, uma relação de espaço entre o área superior e inferior, que possibilita esse paciente de estar conversando. Então, aqui o método fonético eu uso para confirmar os outros métodos que eu já tenho determinado antes da prova, durante a prova dos meus planos de orientação. Então, o método estético, eu vou pelas linhas de expressão facial, né? Às vezes pela relação dos terços da face também. Se o terço está muito alterado, pelo método estético você consegue visualizar um pouco e tentar corrigir da melhor forma possível. O método fisiológico, o método fonético, já falei para vocês, a gente vai tentar trabalhar na prova dos dentes, pedindo para o paciente sempre pronunciar sons F, S, Z, V, Mississippi, falar esses sons sibilantes, por quê? Porque se eu tiver alguma alteração de dimensão vertical para mais, invadindo o espaço funcional livre ou o espaço da fala, automaticamente a pessoa já fala assobiando, já fala babando. Então, eu já tenho uma referência de fonética, essa invasão do espaço funcional livre. Então, isso é um prejuízo que o aumento de dimensão vertical inadequadamente pode causar para o seu paciente. Durante a prova da sua prótese, antes da equilização, você faz o teste fonético. Se você está presenciando o paciente falando subiando, soprando ou babando, é sinal de que você subiu demais os dentes, invadindo aquele espaço que tinha que ficar para ele conseguir conversar e mastigar. Isso vai ter deficiência, primeiro, durante a fala. Isso é o primeiro sinal clínico que você vai ver na sua prótese. E se você deixar assim e o pau comer, utilizou a prótese, mandou ele para casa, provavelmente ele vai voltar em alguns dias reclamando muito de cansaço da articulação temporomandibular, porque os seus dentes estão 100% em contato oclusal. Eu não tenho essa folga, essa relação maxilomandibular que deixa os dentes em repouso. Então, meu sistema neuromuscular está entendendo que tem um tempo inteiro ele está em contato dental, e tendo contato tem hipertonicidade muscular e gera desconforto, e aí você já entende o problema que a gente falou na oclusão. Então, de forma geral, trabalhar a fonética sempre olhando esse lado aí. O método métrico, posso usar o método métrico para medir dimensão vertical como? Esse método foi determinado lá pelo Salazar, eu acho que em 1953. O que ele fez? Ele descobriu que essa distância entre o canto do olho e o canto da boca corresponde à mesma distância entre a base do nariz e a base do queixo. Tá? Então, eu meço esse terço da face com uma régua, venho aqui no arco superior e inferior, meço esse terço da face com a régua. Quando essa distância coincidir com essa distância, eu tenho aqui nesse posicionamento de engrenagem uma dimensão vertical de repouso acertada. Então, eu preciso achar de oclusão. Como é que eu faço? Diminuo entre 3 milímetros a 4 milímetros, que é o espaço funcional livre, dessa distância que eu encurtei, e quando meu paciente mordeu os planos de cera, essa distância vai ter mais ou menos 3 milímetros a menos. Ficou claro isso, gente? Isso é importante, hein? Muito importante. Tá? Então, esses são alguns métodos que a gente utiliza para achar a dimensão vertical de repouso e, consequentemente, a dimensão vertical de oclusão. Professor, Oi. se a minha dimensão vertical ficar menor também, pode atrapalhar na fala? Ou Perfeito. só maior? Perfeito. Maior vai atrapalhar mais na fala. Menor vai fazer o quê com sua prótese, Amanda? Você vai ter um terço da face mais encurtado, uma projeção anterior do lábio, tá? Muito provavelmente, e provavelmente um fator estético muito agravante. Então, vai ficar mais visível, você vê esteticamente que está estranho. Tá? Não necessariamente na fala, tá? Mas mais para o lado estético. Tudo bem?
Mas também pode, a longo prazo, pelo mau posicionamento articular, pode também trazer desconforto neuromuscular. Tá? Então, seu paciente também pode reclamar, passando uns dias aí, que está usando a prótese, está sentindo muito cansaço na hora de mastigar, porque às vezes ele está com hipertonicidade muscular por causa dela. Tá bom? Mas o mais comum da gente visualizar com ausência de dimensão, perda de dimensão vertical para menos, é um aumento das linhas de expressão facial, um aspecto mais envelhecido e uma projeção anterior da mandíbula. Tá? Com o acréscimo da dimensão vertical ocupando espaço funcional livre, geralmente você vai ver aí Sabe aquele paciente que parece que ele não fecha a boca? Ele está o tempo inteiro com um aspecto de sorriso? O tempo inteiro com aspecto de sorriso. Então, ele vai ter uma hipertonicidade muscular, porque os dentes estão em contato, e uma dificuldade de fala aí com relação a isso, se eu aumento o espaço. Quer dizer, se eu diminuo o espaço funcional livre. Tá bom? Entendeu, Amanda? Tudo bem? Entendi, sim. Entendi, obrigada. Mesmo? Tá bom. Sim. Então, vamos para frente. Vamos passar aqui. Nos planos de cera superior, o que agora já está pronto, praticamente pronto, né? Agora, o que eu preciso individualizar? O que eu preciso transformar nesse plano para que ele fique com a cara do meu paciente? Então, alguns aspectos eu preciso observar nesse plano para poder melhorar essa questão estética aí. Então, ó, vamos obedecer sempre aqueles parâmetros estéticos que a gente conversou lá no começo da aula, biotipo da pessoa, idade, sexo, raça. Né? A gente sabe que japonês tem dentes menores, mais curtos, né? Essa raça mais asiática tem os dentes mais curtos. Né? Então, assim, trabalhar assim, mostra menos no sorriso do que os pacientes mais ocidentais, né? A questão da idade. Jovens expõem mais os incisivos do que idosos. A questão da motricidade muscular, do músculo orbicular do lábio, para pacientes idosos com mais flacidez. Então, alguns aspectos estéticos que a gente observa na hora de ajustar esses planos, de forma a devolver para o paciente mais ou menos o que ele tinha, principalmente quando os rebordes estão muito reabsorvidos. Tá? Eu tenho geralmente um objetivo de recuperar o terço inferior da face, né? Em parte, né? Porque eu só vou recuperar o terço inferior quando eu colocar os dois planos de orientação articulados sobre eles, né? Tá? E aí eu vou utilizar na visualização desse plano a primeira dimensão estética. O que é isso, Paulo? A dimensão estética. Eu vou olhar a estética por 3 terços. Eu tenho um terço, o eixo X, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Tá? Então eu vou olhar no sentido antero posterior à relação estética, ou seja, no sentido vestíbulo-lingual. Tá? Então, basicamente, algumas características para mim olhar. E o que eu tenho que olhar de essencial nesses planos? Ó, 4 fatores principais. Aqui, suporte labial. Eu já falei para vocês na aula passada, que pacientes que têm um processo de absorção no sentido horizontal muito severos, o músculo orbicular fica tão flácido que esse lábio se projeta para a parte interna da boca, ele se lingualiza, dando um aspecto de boca murcha. Para esses casos, onde é muito severa essa reabsorção, é interessante a gente, na própria base de acrílico, aumentar o volume dela, tá? E também pode trazer um pouco em cera, tentando dar o contorno que essa gengiva tinha quando ela existia. Tá? Então, o suporte labial é um ponto importantíssimo para a gente visualizar. Claro, isso vai depender se o paciente tem problemas esqueléticos ou não. Às vezes você está pensando que ele reabsorveu o rebordo, às vezes ele é uma classe 3 de Engel ou uma classe 2 de Engel. Né? A maxila se projeta mais que a mandíbula. Então, essas relações precisam ser bem observadas na hora de se ajustar esse suporte labial aí. Porque às vezes é classe 3 de Engel, esquelética, né? Quer dizer, a mandíbula projeta, na hora que eu vou tentar compensar a maxila, eu faço um volume do lábio ficar tão grande que o paciente não consegue fechar a boca, ou fica parecendo ter um rolete de algodão na porção anterior do lábio. Tá? E isso é extremamente importante se observar. Tá? Então, a gente tem que pensar em relação ao suporte labial dessas formas.
Tá? Sempre tentando trazer. Ah, Paulo, mas e se ele for classe 3 de N, como é que faz para reeditar? Eu projeto a mandíbula tentando compensar a relação maxilomandibular no lugar, você vai compensar o máximo possível, desde que não afete o aspecto estético do suporte labial, que eu estou falando para vocês agora. Então, primeira sugestão que eu dou para vocês, reabilita os planos de orientação superior e inferior, primeiro, na posição esquelética que o paciente tem. Se ele é classe 3, faz o seu plano ficar classe 3. Para depois você ver se você consegue avançar ele com cera ou com acrílico um pouquinho mais, sem atrapalhar a estética ou não. Muitas vezes você não vai conseguir. Você vai ter que deixar a sua mordida de relação de topo, tá? Ou às vezes até um pouco overjet negativo, tá? Mas começa sempre pelo fisiológico. Qual que é o fisiológico? Esse paciente ele tem um perfil classe 2 de Engel. Monta os planos classe 2 de Engel para depois ver se você consegue compensar aí, trazendo um pouquinho de vestibulização ou lingualização de dentes. Tá bom? Mas basicamente é isso. A questão da linha de sorriso, gente. O quão é importante observar a linha de sorriso desses pacientes. Vocês vão ver que tem linhas de sorriso extremamente altas. Então, eu preciso sim entender o que é uma linha de sorriso alta, o que é uma linha de sorriso média, o que é uma linha de sorriso baixa. Tá? Por quê? Porque às vezes eu vou ter que reabilitar meu paciente com linha de sorriso e às vezes ele não quer aquilo na prótese dele. Então, às vezes é interessante tentar trabalhar um pouquinho mais alto o plano inferior, escondendo um pouquinho a gengiva no plano superior, mantendo a relação maxilomandibular no lugar, mas isso não é fato. Tá? Por quê? Porque se eu estou aumentando os dentes inferiores, com certeza eu vou ter uma exposição de dentes inferiores maior que os dentes superiores e muito provavelmente eu vou ter os dentes superiores mal posicionados. Tá? A gente chama de sorriso invertido ou sorriso de gaivota. Quer dizer, aquela borda incisal dos dentes anterosuperiores seguindo a inclinação dos lábios inferiores, ela se altera. Ela fica mais plana quando eu subo os dentes. Se ela fica mais plana, esteticamente, a posição dos meus dentes inferiores vai ocupar o espaço do superior. Então, quando ela sorri, vai mostrar mais o dente de baixo que o dente de cima. Esteticamente fica estranho. Tá? Então, a gente precisa pensar muito e conhecer muito sobre isso, para poder tentar tomar decisões que a gente precisa tomar. Tá bom? Mas o que é mais legal é que a gente pense sempre que e tendo o conhecimento necessário, a gente consegue chegar no meio termo das coisas. Bacana? Corredor bucal. Alguém ainda tem dúvida do que é um corredor bucal? O corredor bucal é aquele espaço existente entre a face vestibular do seu dente e a sua porção facial da sua bochecha. É um espaço que precisa existir, gente. Não existe você ocupar o corredor bucal com dentes. Porque se você projeta muito a inclinação dos seus dentes no sentido vestibular, tirando o corredor bucal de lugar, o seu paciente, na hora que sorri, você vai mostrar dente. Vai ficar parecendo boca de piano. Esse paciente sorri, vai ter aqueles dentão grandão na boca, parece o espaço dos dentes na boca está sendo ocupado. Então, é interessante manter o corredor bucal também no lugar certo. E, não menos importante, seguir sempre um estilo de linha média. O que é a linha média? Linha média é aquele encontro entre as faces mesiais dos incisivos centrais, né? Que em 70% das pessoas coincide com essa posição de filtro, né? Que esse tubérculo do lado que a gente tem aqui. Ó. Então, em 70% das pessoas, eu posso seguir o filtro, que eu vou ter uma posição de linha média no lugar certo. Quando a pessoa tem um desvio de linha média, quer que seja por problema ósseo ou por problema dental, mas aqui no caso da nossa problema ósseo, eu preciso muito bem visualizar e sempre vou reabilitar esse paciente de acordo com a linha média do rosto, tá? Então, eu tenho um dente inferior, vou fazer uma dentadura superior, mesmo que a relação maxilomandibular traga a linha média para fora do lugar, eu vou usar o superior sempre em relação à linha média da face. Por quê? Porque é muito visível os dentes anteriores. Se eu desviar a linha média para corrigir de acordo com os dentes inferiores, provavelmente na hora que a pessoa sorrir, vai ter um choque estético importante aí em relação à autoimagem da pessoa. Tá bom? Então, trazer a linha média sempre acompanhando a linha média facial, tá? E quando eu puder corrigir as duas, geralmente eu vou corrigir de forma a coincidir com a linha média do meu rosto. Tá bom? Vamos só passar aqui rapidamente.
Aqui. Abra o olho, gente. Abra o olho, tá? Esses pontos são pontos fundamentais para que o seu plano de orientação fique extremamente personalizado de acordo com cada paciente. Então, olha lá. O suporte labial. Olha como a perda de suporte labial e a devolução desse suporte labial por uma prótese pode melhorar o perfil estético desse paciente. Olha como o lado inferior dessa paciente aqui, desculpa, o lado superior dessa paciente andou para a lingual, inclinou para o sentido lingual. Olha como o ângulo nasolabial está muito maior do que 85 graus. Esse ano, geralmente, em torno de 85 graus. Esse ano que faz entre a base do nariz e o filtro, geralmente o que a gente chama de linha de E. Você passar uma linha passando entre a ponta do nariz e a ponta do queixo, essa distância entre a linha e a ponta do lábio, se ela for maior que 3 milímetros, significa que esse paciente tem uma inclinação de rebordo no sentido lingual, ele tem uma reabsorção de rebordo grande, ou às vezes um problema maxilomandibular evidente, né? Que dá um aspecto de como? O rosto em forma côncava, tá? Então, e se ela for maior, significa que a maxila andou para frente, se ela aproximar mais da linha E, né? Diminuindo a distância entre a linha E, é sinal de que a maxila andou mais para frente, encostou mais na linha E, e aí eu tenho um aspecto de rosto tipo côncavo, convexo, né? Que é os classes 2 de Engel. Tá bom? Olha como é que é importante esses aspectos estéticos. Já falei para vocês que quiser aprofundar nisso, o livro do Mauro Frodeani é muito bom, é excelente, né, para esses pontos estéticos. Tá bom? Mas, de forma geral, como a reabsorção do osso, se vocês olharem a imagem aí, e a projeção da mandíbula para frente pela deficiência dos dentes anteriores, faz com que esse aspecto dessa senhora fique extremamente envelhecido. Olha, se eu devolvo o suporte para o lado dela através de uma prótese, olha como é que eu mudo, eu altero o perfil do rosto. Eu saio de um perfil côncavo para um perfil normal. Né? Olha como é que o suco nasolabial, aqui, nessa posição, olha como é que ele já inclinou mais ou menos em torno de 85 graus. Então, o volume do lábio melhorou demais. A linha de expressão facial já melhorou demais. Então, eu consigo fazer aqui, gente, alguns acertos devolvendo para a pessoa a posição que ela tinha antes. Tá? Então, abrir o olho aí durante o suporte labial. Olha só. Absorções ósseas muito severas deverão ser compensadas na espessura dos planos de orientação. Claro, se afundou demais, eu compenso aumentando a base acrílica e a cera da minha prótese. Tá bom? Olha como eu tive que aumentar este rebordo. Olha como o volume perdido foi aumentado com a base da cera, com a base de prova. Ó. E nessa figura de lado, já como o aumento exagerado deu um aspecto de rolete de algodão para a ponta do lado. Esta paciente é o que eu estou falando para vocês. Essa é uma paciente de perfil classe 3 de Engel, esquelética. Então, o problema dela não pode ser corrigido com prótese. Ela precisa de uma correção aqui ortognática, cirurgia. Se eu aumentar na prótese, ó, se eu trouxer o volume da prótese para compensar os dentes inferiores dela, a relação dela está aqui. Se eu quiser jogar minha prótese para frente, eu crio um volume de lábio horroroso para ela. A pessoa não fecha a boca. Ó. Ela não tem selamento labial. Então, isso aí pode trazer para ela um prejuízo estético muito, muito severo. Tá? Então, daí a importância de entender o que é um problema esquelético e o que é um problema de reabsorção. Perfeito? Para frente. Aqui, a inclinação dos dentes anteriores. Também, eu estou falando da inclinação, da reabsorção do osso, mas eu também posso fazer com que meus dentes se inclinem ou não para a posição. Se eu tiver um dente muito inclinado para a lingual, o suporte labial também é prejudicado. Então, quando o paciente tem um problema esquelético, o que é o melhor caminho? Melhor caminho, começa pela engrenagem fisiológica. É classe 2? Faz classe 2. E depois você pode tentar corrigir de alguma forma no plano máximo possível que você conseguir. Tá bom? Mas, geralmente, fisiologicamente, você faz primeiro o conserto na posição fisiológica dele, para depois trazer um conserto na posição
que você deseja, de verdade, se for possível. Tá bom? Lembrando que a inclinação do incisivo central em torno de 75 graus vai respeitar justamente aquela montagem de plano de cera que você montou lá no começo, né? Respeitando essa inclinação aqui. Vocês estão vendo a setinha aí, gente? Então, né? Essa inclinação aqui no sentido vertical, em 75 graus, de acordo com o plano oclusal, tá? Aqui dando volume para o lado apropriado para esse paciente, sem exagero, sem criar volume demais, né? E aqui a paciente sem volume e com volume. Olha como o posicionamento dos dentes, gente. Olha como o posicionamento lingual dos dentes e o posicionamento vestibular dos dentes já melhora um pouco o suporte labial dessa pessoa. Tá? Então, alguns pontos aí para a gente observar na confecção desses planos. Mais um fator que é interessante, já falei para vocês, mas é isso aqui. Começa a montagem sempre na fisiologia. É classe 1, monta classe 1. É classe 2, tenta montar classe 2. É classe 3, tenta montar classe 3, e depois você tentar corrigir a posição classe 1. Tranquilo? Tudo bem? Gente, vocês não estão perguntando nada, está todo mundo calado, vocês estão dormindo aí na aula. Tá, vamos para frente. Altura incisal. O que é altura incisal? Altura da borda incisal do meu dente anterior, geralmente incisivo central anterior. Então, constitui na determinação da porção visível dos dentes com o lábio em repouso. Então, eu vou visualizar o tanto que expõe a ponta dos meus dentes com o paciente com o lábio em repouso. Para o arco superior, e aí vai depender do que eu já falei para vocês, tá? Sexo, raça, a idade, né? Mas geralmente para o arco superior, eu vou deixar essa borda incisal dos meus incisivos centrais